claro, na minha profissão, canso de interagir com profissionais em outras áreas que me dizem, eu nasci para ser de humanas, eu virei médico porque eu não sou de exatas, eu virei jornalista porque eu não sou de exatas. E isso nós sabemos, não é só a opinião do Marcelo Viana a esse respeito, não é eu acho, é um fato científico comprovado, que o ser humano, à nascença, quando nós nascemos, quando nós somos pequenininhos, o nosso cérebro é um instrumento muito plástico, ele se adapta às experiências, às sensações dos anos iniciais. Então, a definição, se nós depois, adultos, vamos gostar mais de ciências exatas ou de humanidades, é uma coisa que é construída na infância, construída pelas experiências, até inclusive antes de começar a educação formal, no infantil, dentro de casa, essa relação é construída pelo modo como, em particular, a matemática é apresentada para a criança. Então, todo mundo nasce de exatas e nasce de humanas, tá? Nós temos o potencial para apreciar todos os benefícios e todos os prazeres que qualquer dessas áreas de conhecimento nos pode dar. E é importante desmistificar essa dicotomia, essa divisão, porque é extremamente importante que pessoas que atuam em áreas, digamos, de humanas, tenham conhecimento científico, tenham conhecimento matemático em particular. Estou pensando em discussões que ocorreram nos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, a respeito do sistema eleitoral, com pessoas propondo métodos matemáticos para resolver o que eles chamam de gerrymandering, que é uma forma de fraudar a distribuição dos eleitores nos distritos eleitorais, e os juízes da Suprema Corte na defensiva, porque não entendiam a matemática por trás desses métodos e por isso não queriam tomar providências. Isso é trágico quando a gente tem quando a gente se autoimpõe limitações, dizendo, não, eu não sou disso, eu não sou de aquilo. A Vênus de Milo, foi um poeta português, Fernando Pessoa, quem disse, a Vênus de Milo, o binômio de Newton, que é uma coisa de matemática, é tão belo quanto a Vênus de Milo. O que acontece é que existem menos pessoas para apreciar esse fato. E ele estava coberto de razão. Então, esse livro que você mencionou, Histórias da Matemática, começou, é uma coletânea de artigos que eu escrevi na Folha de São Paulo, e desde o início eu me coloquei, mas eu vou escrever na Folha de São Paulo para quê? Para ensinar as pessoas, para ensinar matemática para as pessoas? Jornal não é lugar para fazer isso. Jornal de grande circulação não é lugar para fazer isso. Eu vou escrever para que as pessoas percebam ângulos da matemática que eu tenho certeza, para tentar levar até a pessoa ângulos da matemática, a sua componente emocional, a sua componente lúdica, a sua componente de descoberta, que eu tenho a impressão, a convicção de que no dia a dia é escondida das pessoas e não alcança a nossa sociedade. Então, é de fato um livro de histórias sobre pessoas, histórias sobre sentimentos, histórias sobre descobertas, ligadas com a matemática, mas certamente com uma dimensão humana muito grande. Agora, Marcelo, quando a gente pensa assim, eu posso, estou te fazendo essa pergunta como uma pessoa que aprendeu matemática tomando croque na cabeça, conto nos dedos, ainda tudo errado. Mas quando a gente pensa sobre a leitura, por exemplo, os especialistas falam, olha, espalha livros pela casa, que os pais sejam leitores e tal. O que a gente pode fazer, além de ter bons professores que encantem os seus alunos pela matemática, o que as famílias podem fazer para encantar as crianças com a matemática? Miriam, de fato, quando chega nos professores, já é um pouco tarde, porque a relação de cada um com a matemática, com as ciências e com diferentes áreas de conhecimento se define nos anos iniciais, no infantil, dentro de casa, como eu mencionei há pouco. Então, a sua pergunta é absolutamente fundamental. Essa definição depende muito mais da família, do modo como os pais espalham matemática pela vida familiar, do que depois no ensino fundamental, quando a coisa já está começando a se consolidar. Eu tenho 2 filhos, e eu não quero usar meus filhos como exemplo, porque a mãe também tem uma formação de exatas, também é matemática, então é um ambiente um pouco especial. Mas nós, por causa disso, pelo fato de não termos ansiedade nenhuma em relação à matemática,
nós tivemos muita facilidade de inserir, de fazer exatamente o que você falou, de inserir, de espalhar pela vivência familiar conceitos de matemática. Uma das nossas experiências familiares mais queridas, mais lembradas, é o dia da primeira pizza, quando os meus 2 filhos já tinham idade suficiente para comer pizza. O momento da pizza sempre foi um momento para falarmos sobre frações, para tentar enganar meu filho, dizer, não, tá, no lugar de dar um quarto de pizza para você, eu vou dar 2 fatias de 1/8, tá? Muito melhor, são 2 fatias de 1/8, em vez de uma fatia de 1/4. E meu filho não é bobo nem nada, né? Sacou que estávamos tentando passar a perna nele. E, enfim, eu acredito, eles certamente os 2 têm muito boa relação com a matemática. Até que ponto isso é fruto do que a gente fez, eu não posso garantir, não é um teste científico. Mas certamente nós tivemos o cuidado de aproximar. Mas veja, isso não depende de conhecimento, não é uma coisa que os pais precisam ter, sabe, tem que saber matemática para fazer isso. É muito a questão de atitude. E a gente ouve com muita frequência pais dizendo coisas do tipo, filho, isso aí, quando eu tinha a tua idade, eu também não, isso aí é para gênios, quando eu tinha a tua idade, isso aí eu também não entendia. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você está dizendo para a criança que um assunto que é obviamente importante para o nosso dia a dia, para a vida do século XXI, que não é tão importante assim. E quando você fala isso para uma criança que está lutando com todas as dificuldades do crescimento e tal, que tem que priorizar o que é importante, o que não é, em que ela vai investir interesse e energia, chega o pai e a mãe dizem, eu também não entendi, bom, ok, então tá, então isso aí não é para entender, isso aí é para gênios, deixa para lá, eu não sou gênio, deixa para lá. E é muito grave, porque nós precisamos dessa relação, cidadão, nós pessoas, precisamos dessa relação, conhecimentos matemáticos básicos nos dias de hoje são tão importantes para a cidadania quanto a alfabetização, quanto poder falar, ler e escrever a língua materna, porque é nessa linguagem que as coisas estão acontecendo, que a tecnologia está acontecendo. Então, não devemos privar. Nós fazíamos alguns jogos, jogos muito simples, com as mãos, que fazíamos à mesa enquanto estamos esperando chegar o prato, que envolvem contagem com números, coisas simples que qualquer pessoa pode fazer e que contribuíram não para ensinar matemática, porque ensinar a gente ensina, é outro contexto, mas para estabelecer uma relação amena com a matemática, como passar a mensagem, que é o mais importante, que a matemática faz parte, e pode ser um instrumento para a gente se divertir. Até hoje, a minha filha, que já é adolescente, de volta e meia pede, pai, vamos fazer o jogo do palitinho de novo? O jogo do palitinho com os dedos envolve contagem de pequenos números. Então, muito bom. Sobretudo, passar essa ideia de que é para ser uma relação prazerosa e uma relação em que você se beneficia. Sim, e é curioso, né, agora eu fiquei lembrando essa história de pessoas humanas, pessoas de exatas, se você está numa mesa de um restaurante, chega a conta, é muito comum você ouvir alguém falar assim, não, eu sou de humanas, você que é de exatas faz a conta, não é? Faz a divisão aí, e fica reforçando essa ideia de que as exatas é uma questão para um gênio resolver, né? E isso é um erro, porque, em geral, o pessoal, os matemáticos se enganam na hora de fazer contas. Eu não vou chegar a ponto de dizer que se enganam sempre a favor deles mesmos, também acontece, tá? Eu não acusaria, mas eu ia muitas vezes almoçar com um colega meu e ele se encarregava de fazer a conta e ele nunca se enganou a meu favor, tá? Então... Então, o Marcelo, pensando também sobre essa ideia, essa cultura, né, da matemática na vida do brasileiro, tem um programa dominical do Luciano Huck que agora tem um quadro chamado Pequenos Gênios, em que eles colocam desafios matemáticos para as crianças, aparentemente são crianças com superdotadas, e no livro, aliás, no início do seu livro, você já desmistifica isso, que a matemática não é uma coisa só para gênios, né, Marcelo? Com certeza. Eu não conheço esse quadro do programa do Huck, então não posso falar sobre ele, tá? Nada do que eu vou dizer pode ser entendido como apreciação do quadro em si,
mas nós temos muito cuidado com não transmitir a ideia de que a matemática é para gênios, primeiro porque não é, tá? Conhecimentos matemáticos básicos são condição, como eu já disse, são condição de cidadania, são para todo mundo, E depois, façanhas que normalmente são associadas com genialidade matemática, como fazer contas com números muito grandes ou coisas desse tipo, de fato, não são sequer indicativo de talento para matemática. Eu brinquei há pouco a respeito de fazer a divisão da conta do restaurante, etc. Há registros históricos, até um dos meus artigos na Folha é sobre isso, sobretudo no século XIX, adoravam essa ideia de gênios, então escreviam sobre pessoas, indivíduos que eram capazes de fazer contas mentalmente com 17 dígitos vezes 39 dígitos, etc. E essas pessoas, do ponto de vista do conhecimento matemático, de entender as ideias, de fato, eram bastante limitadas. De gênios não tinham nada. Eram apenas, com devido respeito, máquinas de calcular que sabiam fazer aquelas contas. É um treinamento como levantar peso, tá? Mas de talento matemático, eu não gosto de usar a palavra genialidade, mas de talento matemático isso não é indicação nenhuma, porque matemática tem muito mais que ver com entender conexões, identificar padrões, entender relações que existem entre coisas que parecem muito diferentes, porque a matemática é construída assim. Quando a gente diz que a matemática é abstrata, o que isso significa? Muito tempo atrás, milênios atrás, tínhamos um pastor que todo dia saía com as ovelhas para pastar. Não ele tinha um empregado e o empregado saía com as ovelhas. E o dono do rebanho queria saber, na volta, se todas as ovelhas tinham voltado. E eles não sabiam contar. Estamos falando de antiguidade muito, muito antiga mesmo. Não sabiam contar. O que faziam? A cada ovelha que saía, botavam uma pedrinha no montinho de pedras. Então, o empregado saía com o rebanho, na volta, por cada ovelha que entrava, ele retirava a pedrinha, tá? Não é por acaso que a palavra cálculo, em latim, significa pedra. É que nós começamos a calcular, a contar, usando pedrinhas. E, em algum momento, houve uma transição cognitiva. Começamos a identificar as ovelhas com as pedrinhas, e a pensar, peraí, aqui tem 5 pedrinhas, ali tem 5 ovelhas, tem uma coisa em comum, tem alguma coisa em comum. Ovelhas são ovelhas, pedras são pedras, mas tem uma coisa em comum. Essa coisa em comum é o número 5. O número 5 é uma abstração. É o momento que você sai de 5 ovelhas e 5 pedras para dizer, tem uma coisa aqui, 5. E essa abstração que representa, que é a ideia. Fazer a conta com 17 dígitos não é matemática, é um cálculo que uma máquina também pode fazer. Então, temos que tomar muito cuidado com isso aí, inclusive porque imagina como é que fica o ego da criança que não consegue fazer essas façanhas matemáticas. É muito ruim.